Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Hoje tendo o nosso entrevistado, o professor Daniel Conrado. É um prazer ter o Daniel novamente aqui conosco. O Daniel é egresso da Escola de Administração, tem mestrado em Administração, mas depois desse mestrado o Daniel andou, quer dizer, antes disso já tinha virado o mundo aí, né? Mas então, queria apresentar o nosso convidado, como além de mestre em administração, ele também é pesquisador da Universidade das Nações Unidas, diretor da ONG Portal Ambiental e com uma vasta experiência aí no exterior, tendo feito cursos no Schumacher College, na Inglaterra, na Dinamarca, no Instituto Internacional de Lideranças, na Jordânia, e também uma passagem para os Estados Unidos. Enfim, o Daniel pode-se dizer que é um cidadão do mundo, né? E que hoje vai discutir conosco aqui a questão da vulnerabilidade das mudanças climáticas. Então eu te pediria, Daniel, assim, para nos contar um pouquinho, né, o que você anda estudando nessa área e o que é um tema que preocupa a todos, né? Afinal, o que você diz aí é verdade, o que é exagero? Qual é a tua opinião sobre as mudanças climáticas? Eu tenho estudado as mudanças climáticas há algum tempo, basicamente desde 2002 eu estou muito envolvido com esse assunto. Começou com um curso que eu fiz na Universidade de Brasília, que foi patrocinado pelo WWF e pela Holanda, né, pela Embaixada da Holanda. E nesse curso eu tomei contato com a ideia da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Quer dizer, aqui eu já não estou mais falando de mudanças climáticas em si, eu estou considerando que as mudanças climáticas já são comprovadas, né? Nós já temos efeitos das mudanças climáticas, eu já estou um ponto além, né? Eu já estou falando sobre o que nós temos que fazer para evitar os efeitos das mudanças climáticas que já estão acontecendo. Então, uma palavra assim que me chamou muito a atenção, eu fui convidado lá por 96, estava fazendo mestrado ainda, para traduzir o draft da ISO 14000 para a Copesul, que eles queriam implantar, né? E aí eu me deparei com a palavra preparedness, né? Porque é aquela palavra assim, que é difícil de traduzir em português, que é a habilidade ou a capacidade de estar preparado para enfrentar, né, os riscos e enfrentar as consequências de algum problema que possa acontecer na empresa. E se a gente trouxer esse conceito para os problemas globais, a gente vai ver que há uma necessidade muito grande de políticas públicas, inclusive, para que a gente faça frente às diversas consequências das mudanças climáticas, né? Então, eu não vou falar assim muito sobre mudanças climáticas, eu gostaria de falar mais sobre essas consequências, já que as mudanças climáticas elas estão aí, elas estão acontecendo, já estão comprovadas, né? E fora alguns governantes, né, mundiais que duvidam, todos o resto tem certeza que está acontecendo, né? Bom, então, depois desse curso que eu fiz lá em Brasília, eu comecei a me interessar por vulnerabilidades, fiz um artigo. Esse artigo foi publicado um livro, né, que se chama Carbono, Ciência e Mercado Global, né, que é esse livro aqui, que foi publicado pela Universidade Federal do Paraná. E nele, inclusive, esse livro se propõe a ser o estado da arte sobre mudanças climáticas e suas consequências no Brasil, né, e no mundo. Então, nós temos aqui autores como... Nós temos aqui de Porto Alegre Geraldo Rode, também, da Cientec, temos o Pinguelli Rosa, e temos o Marcelo Teoto Rocha, que é o maior especialista em mudanças climáticas no Brasil, que é da Exalc, né, e do Instituto de Pesquisas Ecológicas. E eu tive, né, a honra de ser convidado para escrever junto com esse pessoal aqui, né, fiquei muito satisfeito. E eu falo, então, nesse artigo, né, e continuo estudando essas vulnerabilidades. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, normalmente a gente pensa no quê, né? Bom, a mudança do clima, mudança de regimes de chuva, degelo das calotas polares, né? Mas esses são só alguns dos problemas que podem acontecer, né? Eu fiz nesse artigo um levantamento dos mais diversos problemas
que podem ocorrer com as mudanças climáticas, e nós temos muitos problemas que até então a maioria das pessoas nem tinha imaginado, né? Eu vou tentar ser mais breve, assim, para a gente poder discutir depois. Então, nós vamos ter problemas, por exemplo, com a biodiversidade, né? Vai ser um problema bastante grande, com a migração ou extinção mesmo de espécies. Então, nós vamos ter, com isso, uma perda de serviços ecossistêmicos, né? Nós vamos ter prejuízos, inclusive para as indústrias, né? Indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, porque nós vamos perder matéria-prima, enfim, né? Nós vamos perder até objetos de pesquisa que poderiam gerar novos medicamentos, gerar novos produtos, né? Nós vamos perder isso aí, né? Nós vamos ter problema com segurança alimentar pela diminuição da biodiversidade, né? Quando a gente pensa assim que as correntes marítimas podem mudar, elas podem diminuir a sua intensidade, né, pelo aquecimento, pela diminuição da diferença de temperatura no mar. Aí nós vamos ter problemas, transtornos para o crescimento do crio, que é aquele crustáceo que é a base de toda a cadeia alimentar do oceano. Então nós vamos ter diminuição de pesca, né, diminuição de peixes, enfim, de alimento, né, para o homem, de oferta de alimento. Além disso, o aumento da temperatura ou a modificação, né, dos regimes de temperatura e de chuva, ela aumenta geralmente os fungos, os vírus e os insetos. Então nós vamos ter o aparecimento de doenças que estavam circunscritas a certas áreas, né? À medida em que a gente vai aumentando essa faixa, né, de maior intensidade de temperaturas altas, a gente vai aumentando o aparecimento de vetores de doenças e dos próprios patógenos dessa doença. Então pode aumentar verminoses, parasitoses, a gente pode ter aumento da atividade, né, dos vírus, dos insetos, causando problemas tanto para os vegetais quanto para os animais e humanos, né? A gente vai ter aumento de doenças. Nós tivemos alguns exemplos, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que eu tive uma experiência em Mato Grosso do Sul, morei 5 anos lá e trabalhei com o meio ambiente lá. Nós tivemos o aparecimento da leishmaniose, né, o reaparecimento, vamos dizer assim, né? E houve casos de óbito de pessoas por leishmaniose porque os médicos não estavam mais acostumados a fazer o diagnóstico da leishmaniose. Então, como a leishmaniose tem alguns sintomas assim que podem ser confundidos com outras doenças, e os médicos tinham já esquecido como é que era, né, porque era uma doença que praticamente tinha sido erradicada, nós tivemos vários casos de óbitos pela leishmaniose. E isso aconteceu anos atrás com a dengue também. Quando a dengue reapareceu, né, nós tivemos problemas de má interpretação, né? O pessoal achava que era gripe, que era não sei o que, e enfim, era dengue, aí que se teve se criou todo esse aparato aí para o crescimento da dengue. E a dengue é um problema, né, assim como outras, como leptospirose, como, enfim, outras doenças, que vão avançar, muito provavelmente, para áreas onde elas não apareciam comumente, né? Elas vão começar a aparecer em lugares que eram mais frios e que aí não tinham essas doenças. Bom, isso em termos de biodiversidade. Em termos de agricultura, né, essa mudança do regime das chuvas, nós vamos ter também problemas de produtividade, né, apesar do aumento do CO2 ser benéfico para as plantas, né, se eu aumento o CO2, eu tenho um crescimento maior das plantas. Porém, os prejuízos que eu vou ter com a mudança geral, eles não vão ser compensados por esse aumento do crescimento das plantas. Pelo contrário, eu vou ter prejuízos, né, se eu levar em conta o geral, né? Então, se eu tenho menor produção, eu posso ter migração, né, de pessoas pela fome, eu posso ter conflitos, né, tanto por água como por alimento. Então eu vou ter o que se chama refugiados ambientais, que é uma nova categoria de refugiados, né? Até eu tenho aqui, eu gosto muito de ir acompanhando pelos jornais essas coisas, porque às vezes a gente fala assim, parece que a coisa está acontecendo assim muito longe, né? Mas as coisas estão acontecendo, estão no jornal. Então aqui na Gazeta Mercantil, né, de 13 de outubro, ONU alerta para refugiados ambientais. Então os cientistas estão dizendo aqui
que a deterioração ambiental pode levar cerca de 50 milhões de pessoas a deixar suas casas até 2010. Quer dizer, não estamos tão longe assim, nós estamos indo para 2006, então nós estamos falando de 50 milhões de pessoas. Isso são estatísticas, né, são cálculos de cientistas, não são curiosos, são cientistas que fazem pesquisas, né? E a gente então, se a gente começa a pensar nessas probabilidades, nessas possibilidades, a gente começa a ter uma noção clara de que se precisa ter aquela palavra que eu disse ali no início, que é o preparedness, quer dizer, nós precisamos estar prontos para fazer frente a esses desafios, né, a essas calamidades aí que podem acontecer, né. Bom, nós temos também, em termos de saúde, né, nós temos até o aumento de doenças mentais. Inclusive foi estudado que essas grandes catástrofes, como nós vimos aí, os furacões, né, eles aumentam, eles deixam sequelas nas pessoas, né, por desajuste, por perdas familiares, enfim. As pessoas começam a ter até um aumento de doenças mentais, né, e problemas como alcoolismo, etc. Isso aí começa a aumentar nas áreas que foram atingidas, né, por essas catástrofes, né. Nós vimos aí o tsunami, né, que não é exatamente causado por mudança climática, mas que pode dar uma ideia do que pode acontecer depois, né, se vier a acontecer um problema com o aumento do nível do mar, né. E nós temos assim uma série, né, no artigo eu listei, assim, eu não vou entrar em todas as possibilidades, mas eu listei assim uma série de problemas. Então o que interessa para nós em termos de desenvolvimento sustentável isso? Bom, a gente tem que ter em mente que a gente precisa ter planejamento, né? Nós precisamos ter uma gestão desses problemas, nós precisamos ter gestores ambientais trabalhando nisso, né? Daí a importância, né, de serviços como esse aqui, que estão formando pessoas que têm capacidade de entender o problema na sua totalidade e têm capacidade de planejar, né, e têm capacidade de avaliar riscos, avaliar custos, inclusive, disso, né, porque nós vamos ter custos extraordinários, né, os custos com a saúde, os cálculos dos cientistas, assim, dos médicos, dos profissionais de saúde são enormes, né? Nós vamos ter custos astronômicos em termos de saúde, tanto por problemas de saúde pública mesmo, de epidemias, etc., como desnutrição, e também, claro, por eventos catastróficos, nós temos muitos feridos, né? Enfim, nós podemos ter muitos feridos. Então, o que eu sugiro, né, no artigo, para finalizar aqui, só essa noção, planejamento estratégico para minimização de impactos, isso é a primeira coisa. Então, assim, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que criar indicadores de impacto, né? Nós precisamos saber mensurar, né? Saber, assim, esses indicadores do que está acontecendo, e isso ainda é muito incipiente, nós não temos indicadores de impacto ambiental adequados, principalmente para esses eventos globais, nós não temos ainda. Monitoramento, né, indicadores de monitoramento. Nós precisamos desenvolver uma avaliação de riscos e uma avaliação de custos mais eficaz, mais eficiente. Nós temos que conscientizar e treinar os profissionais, principalmente os de saúde, mas todo e qualquer profissional, e também levar esta informação à população, porque a população tem que estar preparada para isso, né? Porque nós vamos ver assim qual é a população que vai sofrer mais com esses problemas. É a população mais pobre, que mora em grandes centros urbanos, né, com pouca estrutura. Normalmente a população de baixa renda, ela mora em lugares que terão problemas, certamente, se a gente tiver, por exemplo, chuvas, né, problemas de inundações. Geralmente a população afetada é a população de baixa renda, né? Deltas de rios, enfim, assim, aquela população que depende de alguns recursos naturais também. Então, nós temos que, isso já é um problema da sociedade e dos governos, né? Então a gente tem que mostrar também para os governos que eles têm que se preparar para isso aí. Eles têm, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Vai acontecer, já começaram a acontecer várias coisas.
as coisas tendem a piorar e nós temos que ter um planejamento estratégico para diminuir esses impactos, né? Diminuir essas consequências, né, do aquecimento global. Também é importante, em relação à biodiversidade, fazer inventários de espécies mais acurados, né, visando a preservação, montar corredores biológicos, refúgios, parques. Isso aqui é uma indicação do IPCC, né, que é o grupo de estudos de cientistas do mundo todo que estuda as mudanças climáticas, é uma das indicações deles, né, e basicamente informação para todas as pessoas. A gente tem que, sem, claro, causar pânico, essas coisas, mas as pessoas têm que ser informadas que as coisas estão mudando, que pode acontecer no futuro, podem acontecer grandes modificações no ecossistema terrestre, né. Então, basicamente, informação e planejamento é o que nós precisamos. E quem melhor para fazer isso do que administradores, né, e gestores ambientais e pessoas que tenham essa formação em gestão e ao mesmo tempo formação conheçam, né, essa área do meio ambiente também, né, que aliás foi o que eu defendi na minha dissertação, né, que foi a qualificação dos recursos humanos, né, para os sistemas de gestão ambiental, e estão colocando para um nível maior a sociedade, né, o que a sociedade pode esperar então dos gestores ambientais que a gente está formando. Seria isso. Bom, queria agradecer também aqui a presença dos nossos debatedores, a Lia, o Lauro e a Silvia. E antes de passar a palavra para eles, queria te questionar algumas coisas, Daniel. Acho que é importante essa contribuição que você traz de que esse assunto não é, hoje extrapola, né, a área de conhecimento dos geólogos, biólogos e outros, né? Então, está uma questão que interessa a todos, mas fundamentalmente, né, é um problema de gestão, né? Ele tem indicadores, quer dizer, acho que está bem dentro dessa área dos temas que a Escola de Administração trabalha. Com certeza. Mas nessa sugestão que você faz aí de que o que nós precisamos hoje para nos prevenir ou tentar remediar, minimizar os problemas, né, das catástrofes, dessas mudanças, é de informação e planejamento. E aí você disse, bom, a população tem que estar preparada, né, tem que fazer quando ocorrer essas coisas, né. Você tem alguma noção, assim, de alguma proposta de como pode ser feito esse trabalho, ou algum exemplo de algum lugar que está sendo feito, né? O professor Confalonieri, que é do Instituto Oswaldo Cruz, né, ele é um dos maiores estudiosos desse aspecto da saúde, né, das mudanças climáticas. E lá no Rio de Janeiro, como eles já têm problemas dessa ordem, qualquer chuva que acontece lá, né, tem a Defesa Civil já está até bem treinada, porque eles têm tanto problema dessa ordem que eles já estão mais acostumados. Então eles estão fazendo um plano piloto de atendimento da Defesa Civil para essas áreas de risco. Então eles estão fazendo uma educação ambiental, né, com o pessoal que mora nessas áreas. Eles estão tentando minimizar o problema. E o que eu achei interessante, assim, é que é uma política pública, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, esse programa, né, esse projeto que está sendo feito através com a colaboração do Instituto Oswaldo Cruz. Eles já têm experiência nisso, então para eles fica mais fácil, mas é absolutamente necessário que seja uma política pública, porque senão, né, quer dizer, a população sozinha não consegue fazer, né, a gente tem que dirigir os profissionais disponíveis para prestarem atenção nesse problema e começarem a planejar. Então, se eu não tenho uma política pública para isso, né, eu não consigo. Complementando, tá? Hoje teve no jornal, das 6 da manhã, 6h30, onde justamente colocaram uma notícia referente a essa instrução do projeto, que estamos lançando um projeto, que é um pluviômetro, né? Sim. Que ensinando as pessoas que moram na favela, né, mostrando exatamente a quantidade, quando vai chover, o que fazer, né? Exatamente quando chegar em tal, né, olha, chegou o pluviômetro em tal nível, abandonem as casas porque a coisa vai ficar feia. Então eles salva vidas, né? Exatamente. Sim, salva vidas, né, quer dizer.
E em cima disso, ainda, eu vi hoje no Ministério da Ciência, o MCT, né, está lançando um programa de mudanças climáticas. Não sei se tu sabe alguma coisa referente a isso, se tu poderia nos... Olha, especificamente esse programa eu não sei assim os detalhes dele, mas eu sei que o Ministério, né, eu tenho alguns contatos no Ministério, eles estão bastante preocupados com isso e estão tentando achar uma forma de institucionalizar, né, trazer para si essa organização, essa coordenação dos esforços, né, que nós vamos ter que ter esforços em todos os níveis, né, federal, estadual e municipal, né. E eles estão assim facilitando alguns, eu sei que tem alguns projetos de educação ambiental, enfim, até de treinamento mesmo, para situações de emergência. Eu sei que está sendo organizado isso. Os detalhes eu não conheço. Pelo menos estamos fazendo alguma coisa. Estão fazendo alguma coisa. O governo brasileiro está fazendo. Está fazendo alguma coisa. Né? Eles estão preocupados já. Eu falei com várias pessoas, tanto o Ministério do Meio Ambiente, como Ciência e Tecnologia, como outros, assim, eles estão conscientes que precisa fazer alguma coisa. Mas aí, claro que nós conhecemos o nosso país, né, nós esbarramos em vários problemas. Problema das verbas, problema, né, da conscientização de alguns níveis hierárquicos, que se tem que fazer isso e tal. Então, é um caminho difícil, mas pelo menos já existe essa vontade aí política de fazer alguma coisa. Estava lembrando agora o caso de Blumenau, eles tiveram por muito tempo problemas de enchente, né? E isso levou a cidade a se preparar, de ter um programa de fugas nas rotas alternativas e tal, e que faz com que também hoje eles tenham condições de, com 24 horas de antecedência, saber aonde que a água vai chegar na cidade, né? Então, porque a chuva, a inundação dá em função da água que vinha, né? Claro. De outras regiões. Então, olha, a tantos quilômetros, antes lá, ver o nível que está a água e já lá, sabe, então, estima, e daí já tem as rotas, né? Olha, tal lugar vai chegar. Então, esse tipo de planejamento, assim, ó, que você acredita que possa ser expandido para outros, não só com inundações? Eu estava falando, inclusive, com uma amiga, uma profissional da saúde, que trabalha no posto de saúde em Porto Alegre, e ela me disse assim, olha, a dengue em Porto Alegre é uma bomba relógio, porque nós temos um índice de larvas, né, do mosquito assustador, assim, porque eles fazem um cálculo assim, por quilômetro quadrado e tal, né, por área da cidade. Nós temos um índice lá de 11, alguma coisa assim, que é um índice absurdo, né? Então ela disse assim, olha, eu não sei como é que não começou ainda, mas quando começar é uma bomba relógio. Então, eu acho que todos esses programas de prevenção, seja para catástrofe, seja para doenças, seja visando evitar a perda da biodiversidade, todos eles vão ter que ser iniciados, assim, como eu disse, em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Cada município vai ter que cuidar do seu ali, ver como é que está acontecendo e se preparar, né? Não há dúvida que isso tem que acontecer, né? Quer dizer, nós já não estamos, assim, eu gostaria de deixar claro isso, nós não estamos mais no nível assim de, será que vai acontecer? Não, nós já temos certeza que vai acontecer, já está acontecendo e nós temos que nos preparar para as consequências, né? Já temos que estar um passo adiante, né? É isso. Podia fazer algum comentário sobre essa reunião do Canadá agora, o que está acontecendo e o que poderá sair de novo? Sim, o protocolo de Kyoto, né, que seria a grande solução para os problemas, na verdade ele tem se mostrado, assim, vamos dizer, paliativo, né? Se nós conseguíssemos que todos os países diminuíssem realmente as suas emissões, né? E aí nós temos um grande problema que é a medida dessas emissões, que nós não temos uma maneira realmente confiável de medir, principalmente no Brasil, outros países em desenvolvimento, que a gente não tem um controle sobre toda a produção, né? Se bem que aqui no Brasil mais é desmatamento e queimadas, né? Bom, então, o que se está discutindo hoje no protocolo de Kyoto? Muitos países da Europa já cumpriram as suas metas, né? Já há um cumprimento de metas, né? Os Estados Unidos não quer saber, mas quem trabalhou para isso está conseguindo resultados.
Mas agora, então, chegou a hora dos países, né, o que está sendo discutido lá é que os países em desenvolvimento também vão ter metas a cumprir, que eles não tinham até agora, né? O Brasil não tinha meta nenhuma para cumprir. Mas a partir de agora, então, está se cobrando dos países em desenvolvimento que eles tenham também as suas metas a cumprir. E aí é que a coisa fica mais complicada, porque os países em desenvolvimento, né, eles alegam que não tem condições, etc., né? E isso aí vai dar muita discussão ainda, né? Estão começando as discussões lá e isso ainda vai se estender por bastante tempo. Eu, sinceramente, não é que eu queira, assim, desprezar o protocolo de Kyoto de maneira nenhuma. Eu acho que ele é uma ajuda muito grande. Nós temos que fazer, assim, nós temos que tentar mantê-lo e que ele siga adiante. Mas, assim, na verdade, quando a gente estuda realmente o que já aconteceu, né, nós vamos ver que ele tem sido paliativo. Quer dizer, mesmo que a gente diminuísse as emissões até o nível de 1990, a gente continuaria com milhões de toneladas de carbono aí na atmosfera que não estavam antes. Então, quer dizer, grande parte do problema já aconteceu, né? Nós podemos evitar que piore, mas a maior parte das coisas que a gente deveria ter evitado já aconteceu. Então, por isso é que eu já estou me voltando assim para o depois, né? Bom, já está acontecendo, então vamos evitar as consequências. Mas o protocolo de Kyoto, eu acho que ele começou de uma forma já controversa, né? Demorou muito para a Rússia entrar no protocolo e aí o protocolo poder ser implantado mesmo, né? Foi uma briga até com o presidente da Rússia dizendo um absurdo lá, que ele até achava bom o protocolo porque ia esquentar a Sibéria, né? Então, um dignatário de um país dizer uma coisa dessa, a gente fica até, né? Mas enfim, a Rússia entrou, conseguimos fechar o número de países necessários, né? E agora é implementar o protocolo. Mas com essa ressalva, né? Quer dizer, o que tinha que acontecer que nós tínhamos que evitar, nós não conseguimos evitar e de agora em diante nós podemos apenas não piorar o que está aí. Mas retornar é meio difícil. Você acredita que os governos, a sociedade, né, vai conseguir prevenir ou eles parece que estão esperando alguma coisa realmente ruim, catastrófica acontecer para daí realmente, realmente nós tínhamos que ter visto isso. Tinha que ter feito isso. O grande medo da gente é esse, né, que as coisas só comecem, que as autoridades e as pessoas, a população mesmo, só comece a se preocupar com isso quando grandes acidentes, grandes catástrofes começam a acontecer, como já estão acontecendo, né? Quer dizer, a gente está falando assim, porque vão acontecer, já estão acontecendo, né? Nós tivemos furacão extratropical aqui em Santa Catarina, né? O furacão Catarina, né? Que foi extensivamente debatido pelos meteorologistas do Brasil, teimando que não era um furacão, porque não estava na cartilha deles que tinha furacão, né, fora de zona tropical, mas ele tem todas as características de furacão, ele tem o efeito do furacão, né, ele tem, enfim, ele é um furacão, foi um furacão. Então, assim, não existia, bom, agora passou a existir, né, sinto muito, mas vai começar a ter furacão aqui também. Inclusive, na ONG que eu presido, nós temos um projeto que é uma RPPN, né, uma reserva particular de proteção natural na serra, nos aparados da serra, né, uma reserva pequena, e lá nós tivemos o efeito do furacão Catarina. Nós tivemos árvores, olha, sem mentira nenhuma, tem até foto disso aí, nós tivemos árvores assim, que precisava de 3, 4 pessoas para abraçar a árvore. As árvores foram arrancadas assim que nem um capim, sabe? Saíram assim, tudo no chão. Se formou uma clareira assim, que é uma encosta, né? Se formou uma clareira na encosta que a gente não acreditava. A gente olhava assim, meu Deus, a gente está aqui tentando preservar. E aí vem o furacão, né? E leva tudo. Mas uma coisa impressionante. Só quem viu mesmo, quem passou, é que sentiu a força do evento, né? Então, o que eu posso dizer? Assim, a gente não quer ser pessimista, mas por tudo que a gente tem visto aí, realmente as pessoas começam a se preocupar com as coisas só quando a água está batendo no pescoço, né? Aí
Outra coisa que você falou que nós precisávamos criar indicadores de impacto mais eficientes ou melhores. Poderia dizer que quais indicadores que são utilizados hoje em dia e quais outros que poderia dizer que... Para cada um dos efeitos nós poderíamos ter indicadores. Por exemplo, a biodiversidade, um dos indicadores é uma estatística, né, da floração, né, dos diversos tipos de plantas, né. Inclusive no grupo que eu discuto nós temos 2 agrônomos, né, que são especializados nessa área. Eles dizem assim que é uma forma bem confiável da gente ter ideia de como está evoluindo a biodiversidade ali, com a quantidade de floração e a característica e o tempo de floração nos diz muito de como é que está reagindo. Né? Porque em termos de biodiversidade nós temos também migração de espécies e essa migração ela é da flora também, não é só da fauna. Né? A gente é difícil imaginar uma migração de flora, mas como é? A árvore vai ficar andando lá. Mas é assim, né? Ela vai indo para outro lugar. Então nós já temos, por exemplo, floresta boreal, ela já está avançando na tundra. Né? A tundra já está virando gelo e a floresta boreal está... Né? A tundra está indo embora e a floresta boreal está avançando. Por quê? Porque está esquentando mais, né, lá para cima. Então, assim, existem parâmetros bem específicos e aí a gente vai precisar, né, o gestor ambiental ele vai precisar de outros profissionais, né, claro, todos os profissionais têm a sua responsabilidade, sua parcela de responsabilidade, nós vamos precisar de profissionais especializados, cada um na sua área, na área de saúde, na área, né, de biodiversidade, agrônomos, químicos, engenheiros químicos, né, enfim, toda a gama de profissionais para que cada um na sua área possa colaborar com esses indicadores. Né? Nós temos indicadores na área da saúde, nós temos pesquisas estatísticas, né, nos dizendo que à medida que aumenta a temperatura, aumenta, por exemplo, o risco de cólera. Né? Isso aí está bem caracterizado, tem diversos artigos publicados sobre isso. O professor Confalonieri fez muito disso aí. Né? Aumento de pluviosidade, aumenta, dependendo, né, se é numa área que tem muita floresta, acaba havendo um efeito contrário, né? Se é na floresta, a água passa e leva as larvas dos mosquitos, então diminui ali. Mas em outros lugares, os centros urbanos, etc., o aumento de pluviosidade aumenta as larvas de mosquito por poças d'água, etc., e aí aumenta as doenças. Então, assim, são diversos, né? Cada um dos efeitos teria indicadores bem específicos de cada área que poderiam ser levantados e usados como parâmetro para a gente ver se a coisa está piorando, se está melhorando, se a gente tem que entrar, né, com alguma atitude mais drástica até, como, né, ensinar o pessoal lá a ver a pluviosidade, né, para ver né, se está chovendo muito, então eles têm que sair. Né? Como as políticas públicas podem contribuir para a redução das emissões oriundas dos resíduos domésticos? Dos resíduos domésticos? Bom, as políticas públicas elas podem entrar, porque os resíduos domésticos eles vão acabar, né, num aterro sanitário, né, ou num lixão. Esperamos que não, né? Mas na maioria das vezes é lixão, né? Então as políticas públicas poderiam entrar, né, por esse lado assim de transformar, né, de evitar essa deposição de resíduos domésticos em lixões e construir mais aterros sanitários, né? E também existe uma forma até de colaborar, né, com esse esforço, né, para evitar as mudanças climáticas, para diminuir, que seria, que está previsto no protocolo de Kyoto, né, que seria a utilização do gás metano, né, a coleta desse gás metano que viria desses aterros sanitários, e a queima desse gás metano e até com geração de energia. Quer dizer que seria uma energia mais limpa do que eu utilizar combustíveis fósseis. Né? Então isso é uma política pública, pode ser estimulada, né? E a gente poderia ter uma melhoria, até uma diminuição porque a emissão de metano é que é o problema. Se o metano sobe para a atmosfera, ele é um dos gases do efeito estufa e ele é um dos piores gases. Ele tem um efeito muito maior do que o CO2 e o CO. Na tua opinião, o que o cidadão comum, o que cada um de nós pode fazer, né, no seu dia a dia aí para tentar minimizar esses impactos? Bom, existe uma série de coisas, mas a primeira coisa que eu acho assim, fundamental é
o cidadão ter acesso à informação qualificada. Porque tem muita bobagem escrita, eu já vi em jornal, assim, as coisas mais absurdas, misturando efeito estufa com buraco da camada de ozônio, sabe? Então, assim, tem as coisas mais absurdas, infelizmente, os meios de comunicação que deveriam informar a população, às vezes fazem uma salada de fruta. Então, procurar ter acesso, né, brigar até por esse acesso à informação correta, à informação qualificada, né, em sites, por exemplo, mais qualificados e tal, levar essa informação à população, lógico, nem todo mundo tem acesso à internet, mas levar isso enfim, organizações de bairro, levar o orçamento participativo, levar, né, essa informação de qualidade aos lugares. Porque existem coisas bem simples, né, que podem ser evitadas. Por exemplo, o pessoal tem mania de limpar o pátio, né, pegar as folhas secas lá, limpar e botar um foguinho, né, acender o fogo ali e queimar as folhas secas, né. O Lutzenberger é que dizia isso, eu não sei qual é a doença mental que esse povo tem de botar fogo em tudo, né. Então, era uma frase clássica do Lutzenberger. Então são pequenas modificações de hábitos diários que as pessoas podem ter e que vão colaborar com esse esforço mundial, né, para diminuir. Por exemplo, vamos diminuir o nosso uso de carros, né? Se nós não temos um transporte público decente na nossa cidade, vamos pressionar o poder público para que melhore, né, o nosso transporte público, para que a gente possa deixar o nosso carro em casa e ir de ônibus, trabalhar, enfim, ou vamos de bicicleta, né, ou vamos, enfim, eu acho assim, eu só posso tomar decisões a partir do momento em que eu tenho conhecimento do que está acontecendo. Se eu entendo o que está acontecendo, se eu compreendo o que é a mudança climática e quais são as causas da mudança climática, eu começo a pensar em maneiras até do meu dia a dia de eu diminuir isso aí. Então, enfim, como tudo, né? Como também diminuir custos de energia, né? Porque toda a energia, apesar de que aqui no Brasil nós temos hidrelétricas, né, a maior parte, mas nós temos termoelétricas também. O governo do estado está querendo, né, utilizar carvão de novo, né? Então nós temos que pensar nisso aí. Puxa, mas agora que a gente está com esse problema, vamos queimar carvão, né? Vamos usar o exemplo da China lá, que está queimando carvão assim, né, não quer nem saber se está aumentando, eles querem crescer, né, então não interessa. Então, assim, a pessoa, né, o cidadão comum, primeiro, acesso à informação, segundo, mudar hábitos que são, assim, digamos até tradicionais, né, esse negócio de botar fogo nas folhinhas secas é uma coisa tradicional, todo mundo fazia isso e tacava fogo. Então, mudar hábitos, pressionar as autoridades, enfim, para que se possa mudar essas políticas públicas, né? E só com isso que a gente vai conseguir, né? Não tem muito. Eu acho que a gente devia fazer mais essas explicações, palestras, enfim, para comunidades, para bairros, para clubes de mães, sei lá, para quem, para disseminar essa informação, porque as pessoas não podem tomar decisão se não tem informação adequada. Elas não sabem, né, como é que elas vão mudar os seus hábitos. Então... Eu tenho outra pergunta aqui ainda sobre a questão da metodologia dos aterros sanitários. Já é consolidado pela ONU, trocando emissões de metano por carbono, produzindo energia, e aí a pergunta é por que não foi implantado, já que gera um crédito de carbono? Tem alguns aterros brasileiros já fazendo isso? Tem, já temos as primeiras certificações para o protocolo de Kyoto aqui no Brasil foram dessa forma, né? Elas foram do uso do metano para geração de energia. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo tem também, se não me engano em Minas estão começando um, mas que já foi, digamos assim, certificado foi do Rio de Janeiro. Uhum. Que tem já todo o aparato lá do protocolo de Kyoto. Bom, por que não se colocou, né? É uma boa pergunta, eu não sei por que não se colocou, porque já que nos traria benefícios, né? E que até diminuiria a conta de luz de algum lugar, né? Porque se eu estou queimando metano, aquele metano é de graça, ele está surgindo ali, eu tenho um custo de implantação, lógico, né? Mas já que eu vou fazer um aterro sanitário, talvez
se fazer constar na legislação que todo aterro sanitário tem que ter o reaproveitamento do metano, né? Poderíamos partir por por esse ponto, né? Nós temos tanta coisa já acontecendo aqui em Porto Alegre, a gente já tem IPTU ecológico, né? Quem sabe fazer alguma modificação na legislação ambiental das cidades para que seja obrigatório. Daniel, soube que tu também é diretor de uma ONG, né? Sim. O nome dela, como consigo chegar até ela, tá? Sim. E, enfim, atividades. Tá. Eu sou diretor de uma ONG chamada Instituto Portal Ambiental. Nós fazemos projetos, né, ambientais. O nosso principal projeto hoje é a criação dessa RPPN, né, que é a Reserva Particular de Proteção Natural, que, por um lado, apesar assim, de ela não, como nós estamos preservando florestas, né, nós não entramos no protocolo de Kyoto, que o protocolo de Kyoto prevê o mecanismo de desenvolvimento limpo, ele prevê a plantação de florestas, né? A gente não entra nesse, mas a gente poderia entrar em outros, né, do Banco Mundial, enfim, outros incentivos, né, para essa preservação. Está em discussão isso ainda, pode ser que venha a entrar também no protocolo de Kyoto. Mas nós temos um site, né, que é www.portalambiental, tudo junto, .org.br, tá? E eu estou à disposição, né, também, através de mim, né, que vocês têm, né, o e-mail é portal.ambiental@terra.com.br. Acho que as informações que tu trouxe foram muito importantes, interessantes, e dizer disso que tu estava falando, né, dessas mudanças de hábitos. Na verdade, é tão difícil isso acontecer porque a gente tem que mudar a cultura das pessoas, né? Então, acho que isso é o mais complicado. E eu queria perguntar, então, para ti, como é de praxe, como a gente está no programa de desenvolvimento sustentável, eu queria saber o que é para ti o desenvolvimento sustentável. Bom, para mim o desenvolvimento sustentável, né, eu vou me ater àquela ideia básica, inicial, né, de ser um desenvolvimento socialmente justo, que a gente não tem visto muito, né, de ser um desenvolvimento economicamente viável, né, e de ser ecologicamente correto, né. Então, a gente nem precisa sair muito da definição clássica, porque é isso aí. O problema é conseguir isso, né. O grande problema é a implementação disso aí. E como perguntava, né, uma internauta, por que não se faz isso, já que é benéfico? Assim, não se faz porque a gente tem coisas culturais, tem uma resistência à mudança, enfim, uma série de coisas. Mas eu acho que nós vamos ter que aprender, né, o nosso desenvolvimento sustentável ele vai ter que se utilizar muito, né, como eu estava dizendo, de planejamento, de previsão, né, de avaliação de riscos, e nós vamos ter que lidar com isso aí. O nosso desenvolvimento sustentável, acredito que não vai ser algo fácil, né, nós vamos ter bastante problemas, né, em seguida aí. Nada mais ser um desafio para o gestor ambiental, né? Principalmente em mudanças climáticas, né? Um grande desafio para todos os que trabalham na área, para todos os profissionais e principalmente para aquele que vai coordenar esses esforços, que é naturalmente o gestor ambiental, né? Daniel, segundo alguns analistas, a questão dos investimentos, por exemplo, no leste europeu, foram para, não só uma questão humanitária, desenvolvimento e tal, mas de uma maneira de segurar essa evasão que estava ocorrendo, né, dos países do leste europeu para a Alemanha, França e outros. Então, precisamos melhorar as condições lá para que as pessoas fiquem, né, e que não tenha essa pressão, porque não adianta construir muro que dá um jeito de passar, né. Você acredita que pode acontecer alguma coisa semelhante, assim, de nós termos as empresas ou alguém começar a investir ou se preocupar mais com a questão ambiental, pensando, isso é uma maneira de garantir o meu negócio, né? Sim. Tipo, se não... uma determinada, sempre aquele exemplo, né? O que adianta ter um navio pesqueiro com a maior tecnologia do mundo se acabarem os peixes, né? Ou a Petrobras com a melhor tecnologia do mundo se não tiver mais petróleo no mundo, né?
Então, das empresas começarem a se preocupar mais com a fonte da matéria-prima, com a preservação, numa perspectiva assim de não só de fazer o bem para a sociedade, né, que talvez não seja esse o objetivo deles, mas de uma questão estratégica. Para a própria sobrevivência, né, da empresa. Nós temos visto isso aí acontecer, a BP, né, British Petroleum, né, agora ela se chama Beyond Petroleum, quer dizer, ela já está além do petróleo, ela já está vendo, mudou de nome, né, BP agora quer dizer Beyond Petroleum, né. Então ela já está, né, investindo em tecnologias limpas, né, ela já está fazendo uma série de esforços para se manter no mercado, né, porque as empresas estão vendo que, inclusive, vão se criar nichos de mercado, de trabalho, de atuação das empresas, devido a esses problemas, né, quer dizer, as catástrofes ou os problemas, os riscos, né, eles vão acabar criando novas atividades, né, como sempre acontece, né, então, como a gente fala, né, bom, depois do computador e tal, claro, nós aposentamos determinados tipos de trabalho e começamos a fazer outros, né, com essas crises, novas tecnologias, com essas crises, assim, existem empresas já especializadas em administração de riscos, por exemplo, né, existem empresas, consultorias especializadas nisso, quer dizer, são novos nichos de atividade, de trabalho, de mercado que estão surgindo, né, então vamos fazer da crise, né, então vamos fazer alguma coisa positiva com isso, né, e uma coisa positiva é que mais pessoas se dediquem a trabalhos que venham a nos beneficiar, né, em última análise. Acho que é natural, né, a gente vai criando novas perspectivas e novos nichos de mercado que vão acabar nos beneficiando. Bom, tem mais alguns internautas aqui fazendo alguns comentários e perguntas. Vou tentar fazer uma síntese aí, falando ainda da questão dos créditos de carbono. Tá? Se houver legislação ambiental determinando compromissos, esses projetos não gerarão mais créditos. Será que esse é um bom negócio? Visto que pode ser beneficiado financeiramente esses investimentos através da comercialização dos créditos. Né? Alguma coisa... E também comentários aí sobre Bom, te dando os parabéns aí pela explanação do tema, né, salientando a importância disso. Nós estamos chegando ao final aqui do programa, então também, infelizmente não vai dar para responder, tem mais algumas questões. Trabalhar esse tempo aí com o professor, na área de ensino, o que você vislumbra assim, o que se pode fazer, ou se nas escolas de administração, nas demais faculdades, como é que esse tema pode ser também passado, né? Porque uma vez que isso não é mais um interesse específico, é um interesse da sociedade em geral, né? Claro. Em relação ao primeiro assunto, existe uma controvérsia com essa compra e venda de créditos de carbono, né? Algumas pessoas acreditam que pode haver mais prejuízo do que benefício, no sentido de que assim, a empresa ela não vai deixar de emitir, mas ela vai se basear nessa compra, então eu não vou melhorar o meu processo, não vou fazer nada, eu vou continuar a emitir. Ela vai fazer o quê? Ela vai comprar de uma outra que não está emitindo tanto, então ela vai manter, né, a sua forma de atuação. E o ideal seria que ela mudasse a sua forma de atuação, que realmente ela diminuísse a sua emissão. Então, há críticas quanto a essa forma, né, de compra e venda de crédito de carbono. Tem gente que não concorda, né, tem gente que diz que é prejudicial. Eu acho que tem exageros realmente, né, que teria que ser mais controlado isso aí, né, e teria que haver uma obrigação realmente de diminuição, né, mesmo que compre crédito, mas que tem que diminuir, né, em termos de tempo, alguma coisa assim. E sobre o ensino, né, eu acho que o curso de administração, ele, por obrigação, ele teria que ter pelo menos uma disciplina de gestão ambiental. Eu sei que nem todos os cursos de administração do Brasil têm, né. Aliás, eu acho que devia ter meio ambiente, né, em todos os cursos, enfim, porque pela nossa Constituição é obrigatória a educação ambiental em todos os níveis, né.
nível básico, nível intermediário, nem sei mais como é que chama os níveis, enfim, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, é o meu tempo. Então, nós não vemos isso, né? Então, inclusive eu, lá quando eu dava aula em Lajeado, na Univates, eu fui o criador da primeira disciplina obrigatória de gestão ambiental em curso de administração, no Brasil. Ninguém dava isso aí. Tinha aqui na URGS, mas não era obrigatória, era eletiva, né? Eu criei lá no curso obrigatório, fazia parte tinha que fazer para se formar, né? Consegui convencer a diretoria e tinha. Então, assim, tem cursos que não tem, né? Por exemplo, aqui, há curso em Porto Alegre de administração, a PUC não tem gestão ambiental no seu currículo de administração. Não estou criticando A ou B, mas, assim, eu acho que todos tinham que ter pelo menos uma disciplina para mostrar que o administrador tem que ter conhecimento. Inclusive, é uma exigência das empresas. As empresas querem hoje profissionais, administradores que tenham conhecimento dessa área, porque é uma área vital para a empresa hoje, é uma área que gera negócios, é uma área que evita problemas, evita multas, evita, né, enfim, diminui custos para a empresa. Então, eu acredito que nós teríamos que ter. E, independente disso, né, saindo um pouco do ensino formal, eu acho que nós deveríamos, as próprias ONGs, e aí eu me incluo, né, eu tenho projetos nesse sentido, nós teríamos que ter um programa, um projeto muito grande de educação ambiental para a população, para aqueles que não têm acesso à internet, que não têm acesso, né, que só vêm lá no jornal da TV, mas que o jornal da TV fala 1 segundo sobre aquilo e não dá nenhuma orientação sobre o que é realmente. E a gente teria que levar isso para a população, né, que isso pudesse ser disseminado, esse conhecimento, até para fazer projetos como aqueles, né, que foi lembrado do cara saber que quando chove até tanto ele tem que dar o fora porque vai inundar, né? Quer dizer, até coisas pontuais como essas a gente poderia fazer. Então, educação ambiental sempre. Ok. Então, agradecer aí ao professor Daniel Conrado, que hoje debateu conosco aqui a vulnerabilidade das mudanças climáticas. Agradecer também aos nossos colaboradores, os nossos debatedores e o pessoal que participou aqui via chat. E nós estamos encerrando o programa Desenvolvimento Sustentável Debate nesse ano. Voltamos a partir de março do ano que vem. Então temos umas longas férias agora aí. Mas esperamos no ano que vem então voltar já com algumas reformulações e continuar debatendo trazendo esse assunto, né, que cada dia surgem novos eventos, né, e novidades, e, enfim, o nosso objetivo é estar ao mesmo tempo conhecendo o que está sendo feito, né, mas também difundindo isso. Então, boas férias para todos, um bom final de semana e nos encontramos em março de 2006. Obrigado, Daniel. Agradeço obrigado, a oportunidade. Pessoal.